Saudamos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Convido vocês para ficarem em pé, vamos orar ao Senhor. Concentrar nossas vidas, aquietar os nossos corações, para que o Espírito de Deus fale. As palavras do pastor, o pastor pode falar, mas é o Espírito que vai centrar, vai lá no coração. Ele que vai entender aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar. Agradecemos, Senhor Pai. Este é um dia que estamos mais uma vez nesta casa de oração. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia, lembrando o Senhor Jesus. O que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, levando sobre si nossos pecados, misérias, tristezas, e nos dando essa salvação maravilhosa, que não há palavra, Senhor Deus, que possa expressar o quanto isso representa, mas com a certeza e a convicção da nossa fé, pela presença do Espírito de Deus, que queremos nessa manhã glorificar o Teu nome, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, meus irmãos. E vamos fazer o seguinte, eu vou ler na tradução NVI, facilita também para aqueles que estão ouvindo. Se vocês puderem projetar, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. E mais uma vez, fique em pé, porque depois vou ficar sentado um tempinho. Então, aproveitando aqui. Diz a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. O coração de vocês. Nessa tradução. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas mouradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Louvado seja o Senhor. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? O Senhor Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e eu tenho vistos. Aí disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. O Senhor Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras, pelas mesmas obras, aliás. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecendo aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o conselheiro ou consolador, para estar com vocês sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês viverão também. Naquele dia compreenderão que estou no meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Eu vou deixar até aqui. Pode sentar-se, por favor. Palavra de Deus. Tema da nossa
meditação nessa tradução aqui. Não se turbe o vosso coração. Turbar é uma palavra que você pode pensar assim: quando você estiver numa situação perturbadora, ou em perturbação, ou em desequilíbrio, é isso que quer dizer essa palavra. Por que esse tema, não se turbe o vosso coração? Vamos olhar o contexto. O Senhor Jesus já tinha ministrado a ceia, e durante esse momento, ele fala: há um traidor. E os discípulos ficam inseguros agora, vamos dizer assim, olhando um para o outro, dizendo assim: quem será que é o traidor? E aí vocês sabem da história. Então o Senhor Jesus entra com essa palavra, porque o Senhor Jesus precisava preparar os discípulos para a maior missão que eles tinham pela frente. Eu quero dizer para você nessa manhã que o Espírito de Deus prepare o seu coração, a sua vida, para a missão que Deus tem daqui para frente para as nossas vidas. Pastor, mas Deus sempre tem, sempre terá. Mas cada culto é uma oportunidade, porque o tempo nosso chama-se hoje. Então você, hoje, eu, todos nós, e aqueles que estão ouvindo e que estão pela internet, Deus está dando uma oportunidade, e ao mesmo tempo Deus está dizendo: eu tenho uma missão para a sua vida. Só que os discípulos agora, desequilibrados, ansiosos, preocupados, porque o Senhor Jesus tinha dito para eles: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Só que isso era uma coisa que para os discípulos era uma coisa muito distante, porque eles pensavam num reino terreno. Eles não estavam indo com a sua mente, com a sua percepção, a sua visão de que o reino de Deus está em nós. Amém? O reino de Deus está dentro de cada um de nós, que tem o Espírito do Senhor. E os discípulos, então, nesse momento perturbados, o Senhor Jesus vai falar para eles assim: olha, não turbe, ou não fiquem turbados, não turbe o vosso coração, diz aqui na minha tradução. Creiades em Deus e creio também em mim. Então, meus irmãos, algumas coisas para nós aqui pensarmos nesse momento. Se os discípulos que estavam andando com o Senhor Jesus durante 3 anos viram coisas tremendas, que em outras palavras diriam assim, e nós diríamos também, certamente, como dizemos, há situações que você diz assim: só Deus pode mudar essa vida, só Deus pode curar, só Deus pode fazer algo agora. Mas é bom olhar para nós mesmos. Você olha para a sua vida, antes do encontro com Deus, você tinha uma natureza pecaminosa. O pecado dominava a sua vida, e você não enxergava a graça de Deus. Mas quando nós tivemos aquele encontro com o Senhor Jesus, reconhecendo a nossa condição de perdidos, de pecadores, porque a palavra de Deus foi esclarecida em nossa alma, nosso coração. A partir desse momento nós passamos a ter experiências. Mas pensa, os discípulos viram coisas tremendas. Pessoas doentes, pessoas que nós diríamos ser impossível ser curados, leprosos, cegos, mancos, aleijados, surdos, mudos, ressurreição de mortos, andou pelo mar, aquietou o mar, coisas tremendas, coisas gloriosas. Os discípulos viram tudo isso, andaram 3 anos recebendo a palavra de Deus diretamente através do Senhor Jesus, a palavra de poder, palavra de fogo, que queima aquilo que é impuro. Então eles poderiam estar agora muito bem posicionados e firmes diante de uma situação que o Senhor Jesus estava avisando, que vai acontecer. Não, eles estão perturbados. Mas se a gente traduzir isso por dia a dia, por situações às vezes até pequenas, até uma situação, muitas vezes, eu digo diante de vocês, diante de Deus, quantas situações eu passei durante os quase 34 anos
gerente de banco, essas coisas, quantas situações que eu mesmo dizia, só Deus pode me ajudar aqui. Quantas vezes eu veio para o meu sogro situações dizendo, meu sogro, me ajude aqui, eu não sei o que fazer. Mas Deus pode. Então são as experiências pessoais de cada um de vocês, e as minhas também, que testificam a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, e que isso faz toda a diferença para continuarmos, para sermos crentes, termos uma posição diante de Deus. E os discípulos então agora estão ali, e o Senhor Jesus fala, olha, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não se desequilibre. Creiam em Deus, creiam em mim. Meus irmãos, quando uma pessoa não crê mais em Deus, essa pessoa já não tem mais o que fazer. Porque a única coisa que nós podemos deixar de fazer é de crer em Deus e crer na pessoa do Senhor Jesus e na sua palavra. Posso ouvir um amém? Mas há situações que às vezes afetam a nossa alma. Você sabe que nós vivemos dias de pessoas estressadas. Qualquer coisinha as pessoas estão explodindo. Mas eu digo, o pior estresse que existe é o estresse da alma. O estresse da alma. Uma alma estressada, ela fica tão agitada, tão desesperada, que não vê a hora de ter uma resposta, não vê a hora de ter alguma situação que acomode o seu coração e lhe traga paz. E aí o Senhor Jesus vai dar algumas situações aqui para os discípulos, que para nós também serve nessa manhã. Ele vai dizer assim, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar. Quando fala casa, meus irmãos, o que se imagina? Toda vez que você sai do seu trabalho, está voltando para a sua casa, o que você pensa em relação à casa? É o lugar aonde nós nos sentimos bem, porque é o local onde nós temos a família, aonde sentimos segurança, sentimos que estamos em um lugar que nos pertence. O Senhor Jesus expressa casa, ele poderia falar assim, olha, eu vou para o céu, que é casa, mas ele falou casa. Então eu quero que você nessa manhã saiba, essa casa, na verdade, o Senhor Jesus está trabalhando aquelas inquietudes, as emoções no coração dos discípulos, porque eles sabiam relacionar, eles sabiam ter essa, falou em casa, já entenderam. Então o Senhor Jesus fala sobre isso. Bom, mas o Senhor não fala só mais isso, ele vai falando mais, e vai pontuando. Ele vai pontuando aqui para os discípulos entenderem e compreenderem. Mas aí começa a surgir 3 perguntas que eu quero mostrar para você, que nós também fazemos de vez em quando, em situações diferentes, mas fazemos. A primeira pergunta que ele vai fazer, é claro, é Tomé, né? O incrédulo. Vai dizer o quê? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber? Veja que aqui há um sentimento, apesar de ter visto tantos milagres, de passar por tantas experiências, estar perto do Senhor Jesus, pertinho do Senhor, e ainda assim ter dúvidas. E o Senhor Jesus responde o que você já conhece. Olha, esse versículo é conhecido de todos, e é bom mesmo. O que o Senhor Jesus diz? Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. São 3, numa pergunta o Senhor dá 3 respostas com tanto argumentos, com tanta substância, que é para Tomé dizer assim, ó Deus, perdão, Senhor Jesus, é fato. Então, meus irmãos, perguntas que você tem no seu coração, talvez não é a de Tomé, talvez é um outro tipo de pergunta, porquês, os porquês da vida, ou os mais. Nessa manhã, o Espírito de Deus quer te dar confiança, renovação, pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Como ele recebeu aqui. A outra pergunta que vai fazer é o Filipe. Senhor, mas e o Pai? Mostra-nos o Pai. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ver com os olhos humanos, olhos naturais.
Porque seria interessante acontecer alguma coisa que vocês pudessem perceber e ver. Sim, só que muitas pessoas que nós já sabemos, eu durante tantos anos já vi isso, a gente olha para algumas pessoas, recebeu a cura, recebeu o emprego, restaurou o casamento, restaurou a vida, e depois faz assim, tchau, estou indo. Por quê? Porque são muitas bênçãos que nós recebemos, meus irmãos, são temporais, são do tempo da existência, mas a salvação, ela é eterna. A vida do Senhor que Ele coloca em nós é vida eterna, e isso não vai passar. Aconteça o que acontecer, aquilo que está na sua vida, se o Senhor Jesus voltar hoje, você estará com Ele, nós estaremos com Ele para sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a segurança, a eternidade é a coisa mais preciosa. E o Senhor Jesus vai falar assim, ora, Filipe, você está comigo? Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, quem conhece-me, conhece o Pai. Então, nessa manhã, quero que você saiba disso. E você sabe, a experiência que nós temos como o Senhor Jesus é a experiência com o próprio Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, esse Deus que nos amou e nos ama e quer fazer grandes coisas. E a terceira pergunta vai fazer mais para frente, vai lá para frente, você olhando a palavra de Deus, quando Judas, não o Iscariote, por que o Senhor não manifesta-se ao mundo? É simples, o mundo não me ama, eu me manifesto a vocês que me amam. Então, dos sinais da vida do crente é o amor de Deus, é o amor pelo próximo. Aliás, esse é o primeiro, um dos sinais muito forte. Então, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, o Senhor diz assim, confie em mim, confie nas minhas palavras, confie em Deus, que eu sou o Senhor das suas vidas. Esse é o primeiro aspecto do texto, desse capítulo 14, todo ele mostrando aos discípulos tudo que Deus já tinha feito, tudo que o Senhor já tinha feito, e vai dizendo, confia em mim. E aí o Senhor Jesus vai dar algumas promessas para eles, porque ele diz, olha, eu vou voltar. Nós esperamos como igreja a volta do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós esperamos sim, nós temos certeza que um dia esse céu vai romper, a glória do Senhor vai resplandecer em todos os cantos, e a igreja do Senhor vai subir, arrebatada, limpa, pelo sangue do Senhor Jesus. Nós cremos na volta do Senhor Jesus. Se você crê, pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é uma realidade. Ele vai voltar, vai voltar. A nossa pátria está no céu, louvado seja o Senhor Jesus. Essa é uma promessa que ele falou, e eu sei que isso é verdade, ele vai voltar. Ele vai prometer, vai dizer assim para os discípulos, olha, vocês creem em mim, e creem no Pai. E em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras maiores até. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma missão. Enquanto estamos aqui, eu fico pensando, muitas vezes nós pedimos tantas bênçãos, Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali, me abençoa nessa situação. Mas é importante que você saiba assim, talvez seria o ideal mesmo, você orar por pessoas. Abençoa aquela pessoa que está passando, talvez que é a mesma coisa que eu estou, meu Senhor. Aquela pessoa que de repente está sem esperança, ou aquele que precisa de uma cura, precisa de um milagre, mas para salvação em Cristo Jesus. Quando você começa a orar por pessoas, orar por aquelas pessoas, talvez alguns assuntos que você está levando, ela vai receber e você vai ser restaurado em nome do Senhor Jesus. Então é pensar no próximo. O Senhor Jesus está dando uma missão para eles, vou te dou o meu nome, vocês têm poder, têm o Espírito, mas não é para vocês só, é para você poder ir a este encontro, eles estão sendo preparados para que eles teriam uma grande batalha pela frente. Então, o capítulo 14, os irmãos mostram as promessas, promessa do seu Espírito, do seu nome. Rogarei ao Pai que trará outro Consolador, o Espírito Santo. Isso, não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, estarei convosco todos os dias. Promessas do Senhor Jesus. E aí ele vai concluindo aqui, ele vai dizer assim, deixo-vos a minha paz. Você já esteve em algumas situações tão difíceis, mas você podia dizer assim, ainda assim, estou em paz. Amém? Então as situações vai mostrar quando que eu tenho paz. É exatamente quando vocês têm alguma situação, uma batalha, uma guerra, mas o seu coração está em paz. Por que em paz? Porque se uma pessoa está em paz, ela pode prosseguir.
Se ela não está em paz, ela tem que corrigir, tem que saber onde é que foi, o que está acontecendo na minha alma, por que estou perturbado, por que estou agitado. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Então nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus traz aos discípulos: a paz que eu dou não é o que o mundo dá, porque o mundo dá uma paz passageira, uma paz comprada, uma paz muitas vezes subornada. Não é paz isso. Então não é um estado de comodismo, não. É a alma do Senhor. Então eles: deixam-vos a minha paz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Está no versículo 27 da palavra de Deus. Então agora eu vou falar para vocês algumas coisas. Além disso, Deus cumpre a sua palavra. Preguei aqui na mensagem passada sobre o Senhor pelejará por vocês ou por você. Vocês vão lembrar a história. Deus fala para Moisés: estende a vara, abre o mar, manda esse povo marchar. O povo começou a entrar e entrou no mar. O povo estava quase terminando, já atravessando o mar, já tinha atravessado, aliás. E o exército todinho de Faraó está lá, no meio, acampado. O que o Senhor fala? Baixa agora. E aquela água toda matou todos aqueles soldados. Então, meus irmãos, Deus permite algumas coisas até o ponto que Ele quer. Então, às vezes, uma situação está correndo, já aconteceu. Mas sempre lembre-se, Deus está no controle de tudo. Vai chegar um momento de Deus, e Deus não perde e nunca vai perder uma batalha. Aí o Senhor Jesus ainda continua falando com os discípulos, capítulo 15. Agora ele vai dizer assim: olha, eu sou a videira, e vocês são as varas, vocês precisam estar ligados em mim. Então a primeira parte que eu olho aqui, o Senhor Jesus trabalha a fé, voltando ao capítulo 14, trabalha a fé dos discípulos para eles terem confiança. Cantamos aqui, confiança. A fé que foi cantado. Então, o Senhor Jesus fortalece ou restaura a confiança desses discípulos. E quando ele vai falar do Espírito Santo, depois ele vai saber. Aqueles discípulos depois ali, quando vai na Páscoa, quando eles recebem lá no Pentecostes o Espírito Santo, aí eles se transformam e são outras pessoas cheias da graça e do poder de Deus. Então eles o comprovam. E hoje o Espírito Santo é presente, já está em você, já está em nós. Aquele que é salvo, aquele que tem de Jesus, tem o seu Espírito Santo, você já tem esse poder que age e convence do pecado. Porque o capítulo 16 vai falar sobre isso depois. Mas no capítulo 15, aliás, o Senhor Jesus trabalha então essa questão dos discípulos, para eles entenderem o quanto é necessário essa ligação, esse amor deles. Mas o Senhor Jesus fala assim: vocês permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então são coisas assim que o Senhor vai trabalhando, as emoções dos discípulos, no sentido deles poderem criar e realmente fortalecer a sua fé, para poder desenvolver aquilo que Deus tinha dado para eles. Então a nossa confiança, segundo o capítulo 14, precisamos conhecer a pessoa do Senhor, precisamos experimentar a graça do Senhor, precisamos conhecer a sua palavra, mas isso na prática do dia a dia, vamos conhecendo, e essa confiança vai sendo fortalecida, mesmo daí quando surgem essas situações, então, aonde o nosso coração fica atribulado, ou fica agitado, mas você para e diz: mas eu creio, ainda que meus olhos não veem, eu creio, eu continuo crendo que o Senhor é Deus, o Senhor é meu Senhor, e eu tenho a minha confiança na tua graça, na tua palavra, Senhor Jesus. Aí o capítulo 15, então o Senhor vai mostrando para eles que agora eles precisam assumir um compromisso. Então você tem confiança para ter compromisso. Quando você começa a namorar, jovens que estão aqui, o alicerce primeiro é a confiança, depois vem o compromisso. Quando você casa, pelo menos eu ainda uso aliança, e quero usar sempre. Acho que o homem casado tem que usar aliança, é um símbolo de compromisso. E o Senhor Jesus trabalha no capítulo 15, então, o compromisso para eles. Vocês precisam confiar em mim, permanecer no meu amor, permanecer nas minhas palavras, permanecer juntos, porque unidos vocês são segundo a minha palavra, que vocês precisam estar juntos. Então, meus irmãos, é muito o que o Senhor Jesus ensina para esses discípulos. Mas ele vai falar algo aqui para mim.
me falou outra vez: não foi vocês que me escolheram. Versículo 16. Mas eu vos escolhi para que vá e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome eu vos farei. Eu quero que você pense agora em algumas pessoas que você tem da sua vida. Pessoas que você ama. Ou pessoas até que você não ama. Mas que precisam de ouvir uma palavra de esperança. Nós temos essa missão de proclamar aonde estamos, seja no nosso convívio, olhar para as pessoas e perceber, essa pessoa precisa da salvação em Cristo Jesus. Porque pode-se ganhar muito, pode-se fazer muito nesta vida, mas se a pessoa não tiver salvação em Cristo Jesus, se não tiver o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, é tudo vã, ou em vão, aquilo que se criou, aquilo que se fez, aquilo que se construiu. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer para você, igreja do Senhor, alegre-se no Senhor Jesus, viu? Não se deixe turbar, não se deixe perturbar. A paz do Senhor Jesus está no seu coração, está no nosso coração. Ainda que as situações são complicadas, nós estamos num contexto hoje, mas nós temos o Senhor das nossas vidas. O Senhor Jesus, aquele que levou sobre si os nossos pecados, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado de todos aqueles que recebem a salvação em Cristo Jesus, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor Jesus que é o Rei dos reis, Senhor do Senhor, Senhor de todas as nações, Ele tem o controle, meus irmãos. Amém? Que o Senhor seja louvado. Então o capítulo 15 vai dizer para eles, vai mostrar para eles que essa confiança que eles têm agora precisa ser fortalecida com um compromisso, e nós queremos nessa manhã, novamente, renovar os nossos compromissos com Deus. Amém, meus irmãos? Renovar o meu compromisso, porque muitas vezes parece que vai ficando longe, distante. Não, meus irmãos. Cada dia, cada oportunidade, cada culto que nós temos é um culto para nós renovarmos o nosso compromisso, a fim de que os resultados da nossa vida, você possa depois olhar para trás e dizer, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, tudo que o Senhor me deu, todo o tempo de vida, valeu a pena, porque o compromisso no Senhor Jesus vai gerar bênçãos, vitórias em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, tenho confiança, tenho compromisso. E por fim, no capítulo 16, encerrando, o Senhor Jesus vai dizer lá no versículo 33, tenho dito tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor está dizendo assim, tenham coragem, meus filhos, tenham coragem, meus servos, porque crente que conhece, crente que tem a palavra, crente que tem as promessas, que promessas de Deus não falham, as crentes que conhecem a palavra de Deus, que sabe que isso é uma verdade, que nós estamos vivendo sim, os sinais dos tempos. O Senhor Jesus, quando fala lá em Mateus 24, ele vai falar dessa questão toda que nós vivemos, que estamos presenciando nos dias de hoje, mas precisamos ter coragem para continuar, coragem para continuar realizando, mas isso só é possível pela presença da palavra e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude. Então ele vai falar sobre isso. Não olhem em circunstância, mas olhem para Deus, olhem para o Senhor, que transforma, que muda, que é o Deus que dá vitória, é o Deus que não perde nenhuma batalha. E esse é o encerramento que o Senhor Jesus dá para esse capítulo 16. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus. Credes em Deus. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. Muito bem, vamos ter então as atitudes, meus irmãos. No capítulo 14, o Senhor Jesus vai falar para os discípulos que eles devem, acima de tudo, amar a palavra de Deus, amar o Senhor. E aqui, meus irmãos, nós sabemos que quando você se trata de amar a palavra de Deus, ela vai confrontar as nossas vidas. E se a palavra de Deus não confrontasse, nós talvez não teríamos a compreensão dessa profundeza, do amor,
do quanto isso representa para nós que fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a primeira explicação que eu vejo aqui. Você foi resgatado, nós fomos resgatados, e nós amamos essa palavra porque ela se cumpre primeiro na minha vida, na sua casa, na sua família. Então o Senhor Jesus está falando sobre isso aos discípulos, aqueles que amam a minha palavra. Aí no capítulo 16, ele vai afirmar isso. Olha, vocês têm um mandamento: amem uns aos outros. O amor agora vira ao próximo. Então nós sabemos que o amor de Deus, ele leva-nos a ter um amor muito especial. Não é um amor só de emoções, mas é um amor de sacrifício. Um amor de fazer coisas que você talvez não faria, mas você faz porque você quer ver a pessoa abençoada, porque um dia alguém falou do Senhor Jesus para nós. Então que o Senhor Jesus fortaleça também a sua confiança e o seu compromisso. E o capítulo 16, o Senhor Jesus vai falando tudo isso e mostrando toda a realidade que eles enfrentariam. Mas uma coisa é certa, ele diz: o Espírito, quando ele veio, já veio, mas quando ele vier, ele é ele que convence do pecado. Então, meus irmãos, você não precisa se preocupar no sentido de que pensar do pecado do outro, tem que pensar no nosso pecado. Quando o Espírito Santo fala no seu coração: estou falho nessa situação, estou falho com essa situação, pode ter certeza que é o Espírito de Deus que está convencendo. Não é o pastor, não é os pastores, não é só a questão da igreja, mas é o Espírito de Deus. Agora o pecado precisa ser convencido pelo Espírito Santo, e glória a Deus, se ele está te fazendo isso, faz para nós. Ele vai convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E ele vai convencer também todos aqueles que quiserem receber essa graça. Então ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E agora eu peço que você fique em pé, e nós vamos orar, porque sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. Meus irmãos, eu estou nessa manhã trazendo essa palavra, porque primeiro Deus falou ao meu coração: por que você está perturbado? Não se perturbe. E meu Deus trouxe a memória de tantos momentos da minha vida. E eu digo para você nessa manhã: não se turbe o vosso coração, não se deixe perturbar. Lance sobre o Senhor Jesus todas as suas preocupações, ansiedades, e vamos com confiança assumir os compromissos, renovar o nosso compromisso com Deus, e com coragem prosseguir em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus que tem todo o domínio do universo, das nações, e todo o domínio está nas suas mãos. Se Ele domina tudo isso, imagina se a sua vida Ele não vai cuidar, meus irmãos. Ele cuida de mim, e é dele que vem a minha e a nossa vitória. E se você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque nós cremos, nós confiamos, nós sabemos ao Deus que servimos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Quero agradecer ao Senhor. Pai, o Senhor sabe agora como está aqui cada um de nós, nosso coração, nossa alma, e graças te damos que o teu Espírito Santo ministrador nos traz agora essa condição de poder confiar, continuar confiando ainda mais nas suas palavras, continuar ainda mais, Senhor Jesus, com esse compromisso de seguir o Senhor todos os dias da nossa vida e proclamar o teu nome, a tua palavra. Graças te damos, Senhor Deus, que o Senhor nos dá condições de termos coragem não em nós mesmos, mas coragem pelo que o Senhor nos garantiu, que o Senhor é Deus que age, e agindo o Senhor, quem impedirá, diz a tua palavra. Assim receba a minha e a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você que está pela internet, seja abençoado, você e a sua família, e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Amém e amém.